Boa noite, pessoal, tudo jóia? A nossa agenda 2 de NCCC, ela pode ser que esteja um pouco complexa e eu quero ajudar vocês para que vocês consigam esquematizar o estudo de vocês, tá? Então eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui demonstrando o que deve ser feito nessa atividade. Bom, o objetivo é que vocês consigam representar um objeto em planta baixa. O objeto que nós estamos sugerindo é o cômodo que vocês estão aí, o quarto, a sala, algum cômodo da casa de vocês. Escolham um cômodo simples, retangular, sem muito detalhe, que isso vai facilitar o trabalho. A primeira coisa que a gente vai fazer é um levantamento das informações. Enquanto você não tiver esse levantamento, você vai ter que ficar levantando e pegando as informações na hora, tá? Então, eu recomendo que vocês vão até esse cômodo. E a primeira coisa que vocês vão fazer é desenhar a planta baixa. Vocês viram o que é a planta baixa? Como se fosse um corte na edificação. Então, vocês vão desenhar ela livremente, sem se preocupar com as medidas, tá? Eu vou desenhar aqui do cômodo que eu estou. Estou no escritório. Ele tem uma parede desse lado, uma outra parede que é maior do que aquela primeira desse outro lado, uma terceira parede aqui. A linha vai ficar torta, não tem problema, não se preocupem. E uma quarta parede que está aqui. Beleza, eu tenho um cômodo retangular, mais ou menos assim. Além disso, ele tem uma porta que vai para um banheiro que fica mais ou menos nessa posição aqui. Vou desenhar ela. A porta abre para dentro do cômodo aqui. Tá tudo sem medida, só no olho aqui, ó. Eu tenho uma porta grande que fica nessa posição aqui. Marquei ela. E eu tenho uma outra porta grande que fica nessa posição aqui, certo? Feitas as marcações, a gente vai começar a medir o cômodo. Então a gente vai pegar uma trena, uma fita métrica, uma trena laser, o que vocês tiverem, um instrumento que vocês tiverem em mãos aí. O ideal é que ele seja grande para que você possa facilitar o seu trabalho. E aí a gente vai começar a medir tudo, tá? Então a distância da parede até o início da porta. Aqui eu tenho 20 centímetros. Eu vou marcar um 20 aqui. A distância da porta, o tamanho dela, eu tenho 1,60 m ou 160 centímetros. Eu vou marcando em centímetros sempre aqui. A distância entre o fim da porta e a parede. Aqui eu tenho 2,20. Eu vou medindo todos os locais. Essa parede inteira eu tenho 6 metros. Essa outra aqui eu tenho 6 metros também, porque elas são iguais, elas estão no mesmo lugar. E aqui eu tenho 20, 1,60. Tudo isso aqui você tem que pegar e ir lá medir cada espaço e ir marcando. Essa porta aqui tem 80. Eu tenho 20 entre o fim da porta e o início da parede aqui atrás dela. E esse espaço aqui vai dar essa diferença aqui. Depois eu marco ela certinho aqui. Vai dar 1 m, 2,60, 2,80 para 4. Vai dar 1,20. Ok. Estou com todas as medidas. Aqui eu sei que é uma porta grande. Aqui é uma porta grande. Aqui é uma porta do banheiro. E o resto que eu desenhei aqui são todas as minhas paredes. Eu vou até traçar as paredes numa outra cor para vocês se orientarem, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais grossa aqui, ó. A cor nem é tão diferente, mas dá para vocês se ambientarem no local. Ótimo. Então, esse pedacinho aqui. Este é o meu desenho básico. A partir desse desenho básico, a gente vai fazer a planta baixa com o escalímetro ou com uma régua, lapiseira e uma régua para traçar. Eu vou deixar esse meu desenho de lado aqui em cima, que ele vai ser a nossa referência, e vou colocar uma outra folha aqui embaixo, torcer para que eu consiga posicionar os dois na câmera. Aí, deu certo. Agora, qual vai ser o nosso trabalho? Eu vou estar utilizando aqui um escalímetro, tá? Mas para o escalímetro eu vou estar utilizando na escala 1/100, que quer dizer que a gente está desenhando sempre em centímetros, tá? Então é como se fosse uma régua normal de vocês. É como se eu estivesse desenhando com uma régua, então. E a gente tem que representar esse desenho na escala 1/50. O que que isso quer dizer? Vamos simplificar. Tudo a gente vai multiplicar por 2. Então, se aqui é 6,00 metros, vezes 2 vai dar 12. Então, a minha primeira linha que eu tenho que traçar é uma linha que tem que ter
12 centímetros de comprimento. Ela vai começar aqui no 0 e ela vem até a marcação do 12, tá? Isso quer dizer que na escala 1 para 50 eu vou ter estes 6 metros. Vou fazer a linha aqui livre e tal. Eu só vou usar o esquadro para fazer linhas retas também. Eu não vou ficar utilizando ele como referência de nada. Então, entre este ponto e esse ponto, eu tenho os meus 6 metros, como a gente falou. A outra medida que eu tenho, essa daqui da parede de cima até a de baixo, vai ser de 4 metros. Se a gente somar todos os números aqui, a gente vai ter 4 metros. Então, 4 metros multiplicado por 2 vai ser 8 centímetros. E aí eu vou medir 8 centímetros. A dica para o desenho ficar reto é medir sempre o mais ortogonal possível, né, o mais perpendicular possível, e fazer a medida dos dois lados. Ó, pega do outro lado aqui, pode ser para fora, não tem problema. Também vou medir os mesmos 8 centímetros. Qual que é a vantagem disso? Por que medir dos dois lados? Porque com isso a gente garante que o nosso desenho fique reto, tá? Por quê? Porque se a gente mede de um lado só, a hora que a gente vai traçar a linha aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó, com a régua, e ele vai ficando torto. Se eu faço dos dois, eu só tenho que pegar os dois pontos aqui, ó, e traçar eles interligados. Isso vai garantir que eu tenha uma precisão maior, um paralelismo maior entre essas duas linhas. Um grafite velho aqui, ele não está querendo desenhar, ó, tá todo quebradinho. Beleza. Fiz a minha segunda linha. Vocês estão vendo que a gente normalmente, digo, nós arquitetos, a gente tem mania de fazer as linhas serem mais compridas do que deveriam, tá? Não tem problema, pode fazer ficar um pouco mais comprida. Aí agora a gente vai traçar as outras aqui, mais ou menos com a mesma regra. Eu vou até cobrir o desenho para ficar mais fácil para traçar aqui. O mais perpendicular que vocês conseguirem. E aí aqui embaixo eu também vou medir os mesmos 12 centímetros para garantir que eu consiga fazer as duas paralelas também. Aqui os 12. E aí eu traço interligando a de baixo com a de cima. Esse é o meu quadro principal, que representa o meu cômodo ali, ó, o 6 por 4, né? Agora eu vou começar a colocar os detalhes. Os detalhes eu vou ter que medir 20 centímetros, depois 1,60 e eu vou ter a posição da minha porta grande aqui, da minha porta-janela. 20 centímetros, multiplico por 2, vai dar 4 milímetros. 0,2 vezes 2, 0,4. 1, 2, 3, conta 4 quadradinhos. O outro ponto, 0,2, 1,6 vezes 2 vai dar 3,2, né? 3,12. Marcado lá. Eu sei que essa medida, ela tem um espelho, né? Uma referência dela aqui, que ela espelha a medida aqui. Então, já que eu já peguei essa medida, já fiz as multiplicações, eu já vou fazer ela aqui, ó, os mesmos 4 milímetros. 1, 2, 3, 4. E os mesmos 3,20. Que são 1,60 multiplicado por 2. Fiz as marcações, eu sei que essas são as posições das minhas duas portas grandes aqui. A mesma coisa com a minha porta de banheiro. Eu tenho uma porta que vai ter os mesmos 20 ali, então vão ser os 4 milímetros. 0,2 vezes 2 dá 0,4. E depois a porta 0,8, que é 80 centímetros, né? 0,8 vezes 2 vai dar 1,56. Isso aqui é para desenhar na escala 1 para 50, tá? Feito. Uma medida que nós não temos, mas eu vou passar para vocês, é a espessura ou a largura das paredes. Sugiro que vocês desenhem elas com 20 centímetros. Então, 0,2 vezes 2, 0,4 para todos os lados, tá? Pode desenhar com 30, com 15, com 20, mas eu sugiro que faça com 20 porque ela vai ficar mais encorpada, o desenho de vocês vai ficar mais legal, mais interessante. Vou medir 0,4 em todos os locais e paralelos aqui, ó, embaixo e em cima, para que a gente consiga garantir que o nosso desenho fique reto e não torto.
Nossa, se eu tiver algum erro de medida aqui, vocês me perdoem, porque eu estou desenhando de noite, num escritório que não é preparado para desenho técnico. Ele não é preparado para desenho técnico à mão, né? A gente tem alguns anos que não desenha, não trabalha com essa forma de produção. Vamos lá, agora vamos fazendo as interligações. Eu vou fazer sempre que eu estou desenhando aqui, eu estou fazendo com linhas bem fraquinhas, tá? Para garantir que depois eu possa apagar caso eu erre, né? Vocês sabem que um dos instrumentos mais importantes para quem desenha à mão, falo isso para os meus alunos de desenho, é a borracha, porque é ela que salva a gente, na verdade. A mesma coisa aqui, ó, as outras duas linhas. E a de baixo também. Tá começando a ficar com cara de planta baixa. Estão percebendo que tá começando a ficar com cara dos desenhos que a gente estava visualizando na aula? O que que eu sei? Eu sei que aqui eu tenho uma linha que vai demarcar essa porta. Façam ela o mais reto possível. Se quiserem, meça as medidas do outro lado também, tá? Para garantir que ela esteja o mais ortogonal possível. A mesma coisa aqui. Tomem cuidado com a sombra. A sombra às vezes faz a gente se enganar com a posição da régua. Beleza, ó. Eu tenho a posição. Uma porta, outra porta, e o resto eu sei que é aqui, esse pedacinho, isso aqui, são paredes, né? Legal, a gente está com o nosso desenho bem encaminhado. A partir daqui, ver quanto tempo a gente tem aqui. Temos um tempinho ainda para nossa gravação ficar boa. A gente vai desenhar a porta. Para desenhar a porta, ela é basicamente um retângulo. Ela vai ter os 80, que é o tamanho da porta, né? A largura dela a gente vai desenhar para fora aqui. Então, eu vou desenhar ela com 1,60. Seria 0,8 vezes 2, 1,6. E a espessura da porta, vocês já mediram a porta da casa de vocês? Uma porta de madeira comum? Normalmente ela vai ter 3,5 centímetros, tá? Ela é bem fininha. 0,03 vezes 2 daria 0,05, ou seja, seria metade de 1 milímetro. 0,06, né? Um pouco mais da metade. Essa é uma medida que a gente não consegue dar precisão no escalímetro. Então, vai no olho, coloque o mais próximo do que você achar que é uma espessura fina, que os traços vão ficar aparentes, e faça a linha lá. Eu vou fazer só a linha que eu demarquei aqui da ponta dela. E tá lá a porta, ó, ficou até bonitinha, tá vendo? Para representar a abertura, a gente pode fazer do jeito mais fácil, que é fazer uma linha tracejada de ponta a ponta aqui, ó. Aí, representa a abertura dela. As minhas portas grandes que eu tenho aqui, eu vou representar ela como se fossem janelas, para que vocês aprendam a representação de janelas. E a representação de janelas são duas linhas no meio do vão, desde que elas estejam em distâncias adequadas. Como a gente está com 0,4, eu vou marcar 1 milímetro aqui no meio, sobrando, e 1 milímetro aqui no meio, sobrando. Beleza. Com esse 1 milímetro aqui, eu posso fazer 1 milímetro significa 5 centímetros, é mais ou menos a espessura de um caixilho de janela, tá? Posso fazer a segunda linha, posso fazer a interligação dela. Ó, que beleza. E vamos para a minha última, vamos demarcar ela aqui. Milímetro. Um milímetro no meio. Existe uma série de regras de desenho. Desenhar sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tem algumas regras, mas a gente não está usando elas aqui, tá? A gente vai só
Vocês são corretores de imóveis, não arquitetos ou desenhistas. Então, aqui a gente está com a nossa planta baixa desenhada, completa, detalhada, com todas as informações que a gente precisava. Não foi tão difícil, agora falta só a gente colocar as cotas nesse desenho. Antes de colocar as cotas, eu vou fazer um reforço, tá? Só nas paredes, para quem quiser fazer esse reforço, ó. Então eu vou pegar, no meu caso eu vou usar uma caneta, se vocês quiserem pode reforçar com a própria lapiseira um pouco mais forte. Eu vou pegar todas as linhas que são de parede, ó. Mesmo os cantos, as laterais. E vou vir reforçando aqui. Eu já estou usando um pouquinho de técnica de desenho, ó, que eu estou vindo fazendo todas as horizontais, tá vendo? Para me dar um pouco de agilidade no trabalho. E depois eu vou vir fechando as verticais. Isso não faz com que eu tenha que ficar com o esquadro de um lado para o outro, alterando a posição dele. Ia, fiz um erro feio aqui, hein, gente. Depois vocês me perdoem por esse pequeno erro aqui. Meu dedo estava na régua e a hora que eu passei, ele fez o desenho do dedo ali. Prestem atenção e tomem o cuidado para que isso não aconteça no trabalho de vocês. Agora vamos para as verticais. Notem que eu não vou traçar dentro da janela, tá? Ou da porta. Eu vou desviar dela, traçar só por fora. Estamos chegando no fim do nosso desenho. Vamos falar das cotas rapidamente e a gente encerra. Olha aqui que a gente tem vários trechos, um pedacinho aqui em cima, um pedaço no meio e outro pedacinho aqui no canto. Prestem atenção no desenho para que vocês percebam essas feições, esses modelos e não passem no lugar errado, tá? Porque depois que você reforçou o lugar errado, é mais difícil de você conseguir limpar o desenho. E tinha faltado um horizontal aqui em cima, que eu tinha me esquecido. Beleza? Gostaram até agora? Estamos com um desenho relativamente bonito. Agora falta só a gente detalhar as cotas. Temos uns 2, 3 minutos para fazer as cotas. Eu vou usar as cotas numa outra cor ainda só para fazer graça aqui e porque daí vocês conseguem entender um pouco melhor, tá? Então as linhas de cota são o quê? São linhas que a gente coloca próximas do desenho para indicar as medidas. Eu vou colocar em dois lados aqui para que a gente tenha essa referência. Então a gente vai fazer uma linha paralela ao nosso desenho aqui em cima, ó. E eu vou fazer uma outra linha paralela aqui desse lado, ó. Tá? Eu estou usando algumas referências que eu tenho no meu quadro, que eu tenho um durex colado bem ortogonal aqui, mas, enfim, duas linhas paralelas. A partir dessas linhas paralelas, a gente vai fazer algumas linhas que a gente chama de linhas de chamada, porque elas vêm aqui para indicar a posição que a gente está pegando as informações do desenho. Então, eu vou marcar a espessura da parede aqui, ó, paralela à parede. Espessura da parede eu vou conseguir indicar aqui nessa linha de cota. E a espessura da parede do lado de cá também vou indicar na minha linha de cota. A mesma coisa eu vou fazer para o lado de cá, vou trazer algumas linhas. Paralela à parede. Paralela à parede. Eu vou fazer até algumas a mais aqui, ó. Posição da porta. Posição da porta. Posição da minha janela. Posição da janela. Espessura da parede. Distância ali e a espessura da parede a última. Os pontos que eu estou querendo cotar, depois eu venho aqui, ó. Eu vou fazendo um tiquezinho diagonal para marcar a posição. O que isso quer dizer? Quer dizer que a informação que eu colocar aqui dentro, ela diz respeito à distância entre esse ponto e esse ponto. Eu sei que essa aqui é de 20 centímetros, essa aqui é de 6 metros, 600 centímetros, e essa aqui é de 20 centímetros. Essa primeira aqui, eu vou fazer em pé também. O ideal seria você virar a tua folha e aí fazer nessa posição aqui, ó. 20, 20, 80, lembram dessa? 1,20, 1,60, 20 e 20. As medidas eu sei de cabeça, estou fazendo os tiquezinhos aqui em diagonal, porque eu trabalho nesse local diariamente, eu sei elas. Se você não souber, volta no seu desenho e confere. Além de colocar a de cima e a do lado, coloquem a inferior e a lateral aqui, caso você tenha alguma informação a mais.
Por exemplo, nesse desenho aqui eu não tenho nenhuma necessidade de colocar de baixo, porque as informações são exatamente iguais às que estão em cima. Muito obrigado, espero que tenham gostado. E se fizerem desse jeito aqui, tá tudo certo. Muito obrigado.